50% para um lado, 50% para o outro, Uhum. as separatrizes podem separar em outras proporções. Por exemplo, os quartis são separatrizes que separam de 25% em 25%. Eles são muito utilizados Uhum. para fazer um gráfico importante chamado box plot, por exemplo. Sim. E entre outras coisas, né? Por exemplo, aqui está uma representação. Se tu tens um conjunto de dados e tu separa exatamente no meio, né? Você pode também separar em 4 partes iguais, como você pode estar vendo. E obviamente, né? Vão existir separatrizes com nome que tem outros nomes, né? O segundo quartil, por exemplo, é também a mediana, né? Então, temos essa semelhança aí. Uhum. Muito bem. E o quinto decil, o 50º percentil e por aí vai. Obviamente, né, esses caras dividem 10 em 10, esses de 100 em 100, por aí vai. Daí, existe lá a nossa forma de encontrar a mediana, como a gente estava conversando, né, esse tempo todo. Mas também existem as formas de encontrar os quartis. Por exemplo, para você, os quartis, os decis, etc. Para você encontrar um quartil, a fórmula é essa, x vezes n sobre 4. Uhum. Sobre 4 é porque é quartil, né? Então, tá lógico. Se você quiser, né, encontrar, por exemplo, o terceiro quartil, você vem aqui no lugar do x e coloca 3. E o n vai ser sempre o tamanho do teu conjunto. Muito bem. Então, por exemplo, nesse conjuntinho simples de dados aqui, ele te pergunta quais são os quartis. Daí ele simplesmente vai e joga os valores, né? Aqui deu bem legal, né? Porque era um conjunto par de dados, então Uhum. não dá nenhum número quebradinho. Tranquilo. Bem, eu não preciso falar da interpretação porque tu é um cara esperto. Agora, digamos que a gente tenha números quebradinhos, né? Como, por exemplo, deu 7,2 aqui. O jeito de fazer, pelo menos assim, numa tabela, ou melhor, num conjunto de dados discretos, né? Nós não estamos falando de frequências de classe aqui, né? Para falar a verdade, eu não sei abestado, eu não sei chegar em decil, em percentil, quando a gente está falando de uma tabela de frequência de classes, né? Agora, quando a gente tem os dadinhos assim, raw, tranquilo, né? Uhum. Desse jeito. Deve ter uma fórmula demoníaca, tipo aquela lá da mediana, né? Que nós, Uhum. que nós vimos naquela aula, que tinha um monte de termos e tal. Deve ter algo semelhante, assim, para decil, para percentil, etc. E eu não quero ver. Mas, por exemplo, aqui nessa apostila eles não cobram, né? Então é porque eu suponho que seja bem complexo. Mas, de toda forma, se você tiver um número quebrado, né? Pelo menos nesse primeiro momento aqui, soma, divide por 2, né? Soma o sétimo, o oitavo, divide por 2, beleza? Tá. Show de bola. Então tá bom. Vamos lá, eu vou pegar uma tabela. Vou pegar essa mesma tabela aqui para não perder tempo. E vou te pedir uns carinhas. Uhum. Vou te pedir uns carinhas. Eu vou colocar a fórmula aqui. Eu acho que você já entendeu, né? Os no banco dos bagos aqui, então eu vou pedir que você faça alguns carinhos aqui para mim. Eu vou querer a mediana, o quartil 3, o decil 22 e o percentil. Não, pera, decil não existe decil 22, existe decil 2. E o percentil 30. Não, 67. Beleza? Tá bom. As fórmulas estão aqui. Quando tu tiveres, me manda. Eu tô precisando mesmo fazer esse tipo de aula assim, porque eu dei uma aula de estatística esses dias e fiquei falando 47 minutos seguidos na aula, querendo fazer uma aula um pouco mais falante, assim. Serviu pra Aham. porra nenhuma, a pessoa não pegou nada. Então eu acho que eu vou Sim. ser ainda mais participativo nas aulas, assim, Tá. para não acontecer de novo essa desgraça. Não, tranquilo, tranquilo.
Tá. Acho que é isso. Deixa eu mandar. Tá bom? Pode mandar. Muito bem. Só tem um problema. Nenhum desses valores que você me passou tá certo. Uhum. Você consegue imaginar o porquê? Hum, Mesmo erro que você cometeu na prova. de eu não ter. Eu não dei eu só dei a posição, né? Na verdade. Exato. É. E aí, velho? Tudo errado, né? Tá. E outra coisa, né? Eu até expliquei isso, não tô te entendendo. Porra, é essa aqui embaixo? Ah, bem, de toda forma, né? Você pegou as posições e dividiu? Não, né? Uhum. Não, 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 não. São os valores que estão nas posições, né? Bem, eu não vou te pedir para refazer, senão a gente não anda. Vamos para a medida de dispersão. Acho que você já deve ter ouvido falar de desvio padrão, variância, coeficiente de variação. Sim. O que que acontece? Às vezes a média não é uma medida suficiente para resolver as coisas. O que que acontece? Se você olhar aqui, obviamente a média ela é 70, é claro. Só que aqui também é 70 e aqui também é 70. Acontece que aqui você tem alguns valores um pouco longe da média, aqui alguns valores bem longe da média. Uhum. Então a gente poderia dizer que nessa situação tu tem uma dispersão maior que aqui, que não tem dispersão nenhuma, e aqui tu tem uma dispersão maior ainda. Qual é a ideia por trás disso? A ideia é que a média não é suficiente para tu descrever tudo, né? Por exemplo, digamos que tu queira usar, que tu queira abrir uma loja de roupa em algum lugar, né? Daí você vai lá e mede a média da idade das pessoas que moram no lugar para ver, né? O que é melhor abrir, se é uma loja para velho, para novo, para criança. Daí você pega, mede e vê que tem a média de idade de 18 anos, que seja. Daí você vai abrir uma loja para jovens. Só que ninguém compra nada, por quê? Porque apesar da média ser 18 anos, né, só moram velhinhas e vovós, velhinhas e bebezinhos no lugar. Então, a média é 18, mas não tem ninguém nem perto de 18. Portanto, se você tivesse feito alguma medida de dispersão que dissesse que, bem, os dados estão meio longe da média, daí você não abriria uma loja ali, né? Uhum. A ideia é essa. Agora, vamos calcular essas coisas, né? Vamos aprender a calcular essas coisas. A primeira é a variância, né? A primeira medida que a gente aprende a calcular é a variância. Como você pode perceber, não é uma medida muito simples de obter, porque ela apresenta a subtração de todos os valores que você tem pela média. Então é uma conta meio chata. Você tem que pegar um valor, subtrair da média, elevar ao quadrado e somar com a próxima situação fazendo isso. Pegar um valor, subtrair da média, elevar ao quadrado, pegar um valor, subtrair da média, elevar ao quadrado. E assim vai. Ok? Sim. Então, por exemplo, ele fez isso aqui.
ele veja que nesse caso tem poucos valores, justamente para poder fazer um exemplo legal. Primeiro ele calcula a média, descobriu a média. Agora, ele pega um valor, subtrai da média e eleva ao quadrado. Soma com o valor, subtrai da média elevado ao quadrado. Então, obviamente, né, a primeira coisa que você tem que fazer, né, já que está no parênteses e com expoente, sempre fazer essa subtração e daí elevar ao quadrado, para depois, apenas depois, fazer a soma, né, de todo mundo. Uhum. E daí faz isso aí, beleza? Sim, Então tá bom. Para começar é fácil assim, né? Então, show de bola. Agora, como sempre, né? A gente pode fazer aí a parada. Vamos fazer. tá. Ah, e claro, né? A gente obtém a variância, então depois subtraindo ainda por n-1, uma vez que a gente está falando de uma amostra. Sim, sim. A populacional é o número inteiro, né? Não faria diferença também você diminuir um ali, uma vez que uma população já que é um valor muito grande, né? Mas na amostra Tá. faz, porque de modo geral, em cada amostra, você sempre tem pelo menos um valor extremamente próximo da média. E como a gente está calculando a discrepância dos valores em Uhum. relação à média, a gente meio que exclui esse valor da divisão, fazendo isso. É uma Tá, lógica entendi. disso. É, muito bem. Então, tá bom. Bem, olha só. Eu vou pegar uma lista razoavelmente lógica da parada. Por exemplo, digamos que tu tá numa sala de aula com poucos alunos, um tira 5, outro tira 4, outro tira 9, outro tira 10, outro tira 7, sei lá. Vamos ver qual que é a variância. Tá. E a fórmula da variância está ali em cima, mas eu vou deixar, melhor que a fórmula, vou deixar isso aqui para você. Um exemplo de como a variância foi feita, entendeu? Porque às Uhum. vezes olhar aqueles símbolos ali, para quem não está acostumado, não sabe do que se trata, né? Sim. A ideia é essa. Então agora tu tens aí uma missão que é encontrar a variância, beleza? Tá.
Tá, pronto. Manda aí, manda aí. Hum. Então você achou uma média de 7 e uma variância de 6,5. Muito bem. Note que se você tivesse. Como é que eu posso dizer assim? Se você não tivesse a coisa ao quadrado ali, essa medida aí, essa variância seria um valor bem diferente, né? Seria um valor próximo de zero, por sinal. É Uhum, por isso que a gente tem que levar ao quadrado, para considerar tanto as variações positivas quanto as negativas, percebe? uhum, Então, por isso que tem esse quadrado, não tá ali de graça. Agora, acontece o seguinte, né? Se eu dizer assim, a minha medida aí deu 6,5, né? E daí, né? Foda-se. A questão que tu tem que ficar ligado é o que que significa isso, né? Porque quando a gente eleva ao quadrado uma coisa, na prática, essa coisa pega a sua unidade e eleva ao quadrado também, né? Quero uhum. dizer, se tu tá falando ali de nota, essa nota virou nota ao quadrado, certo? Sim, Pode crer. Então, temos um problema. Temos um baita de um problema. Por isso que essa medida ela não é muito utilizado, né? tá. O que a gente mais utiliza, na verdade, é raiz quadrada dessa coisa que você acabou de obter. Sim, que é o desvio padrão, né? Exatamente. Então, de modo geral, a gente faz isso. Bem, tu já fez um exemplo, eu ia pedir para tu fazer esse aqui, mas deixa, né? Já foi. Daí a gente faz a raiz quadrada para encontrar, ou seja, é a mesma conta, mas no fim tu pega e faz a raiz quadrada, né? Só isso. Uhum, Ah, beleza. Agora, esse desvio padrão, ele é uma medida muito interessante porque ele entrega muitas informações de bandeja, assim. Uma situação que aparece bastante para a gente é a distribuição normal. Vai ver ela bastante no futuro. tá. E dentro dela, o desvio padrão é muito importante. Como? Assim, tem muita conta por trás, mas assim, de modo bem geral, se você tem a sua média e você pega assim o desvio padrão para trás e um desvio padrão para frente, tipo na eleição, né? O candidato lá tá com 45% com um ponto para mais ou para menos, né? Que é a mesma coisa. É a mesma ideia mesmo. Se você tem um desvio padrão para mais ou para menos, você tem 68% dos valores da série, né? Isso do ponto de vista de probabilidade é muito interessante. Por exemplo, digamos que você tenha uma fábrica de salgadinhos, tipo da Elma Chips, e você Uhum, se propõe a fazer um salgadinho de 100 gramas. Fazendo as medidas lá, você descobriu que o desvio padrão dessa sua produção é 1 grama. Sendo assim, se você quer ter vamos dizer assim, a probabilidade, né, de 68% dos seus pacotes, né, ou melhor, dá para dizer dessa forma. Mas também dá para dizer o seguinte: você pode afirmar que você tem uma probabilidade de 68% dos seus pacotes estarem entre 99 gramas e 101 gramas, sacou? uhum, E já é 95 se você tiver entre 98 e 102. E assim, no meu exemplo aqui, sucessivamente, né? Então, isso é meio que um trade-off, né? Do tipo, você vai aumentando o seu range
e vai pegando mais área abaixo da curva, né? Aqui tu tem Sim. um desvio padrão. Lembrando que a área. Aham. Tu vai ver isso no futuro, né? Mas lembrando que a área abaixo do gráfico é a probabilidade de modo geral, né? Ou o tamanho do teu espaço, etc, né? Tem sempre a ver com tamanho. Aqui seria um desvio padrão, aqui já seria 2, aqui já seria 3, né? E assim sucessivamente. No caso aqui do 99%, você está pegando, que são 3 sigmas, né? 3 desvios padrões, tu já está pegando praticamente tudo isso, né? Uhum. Então imagina, se tu quer fazer uma aposta, por exemplo, ganhar lá no Tigrinho, vamos dizer assim, 99% já tá bom, né? Só que se tu quisesse ter 99,9%, ou seja, praticamente quase certeza, talvez tu ia ter que jogar muito mais dinheiro, sacou? Sim. É uma probabilidade que tu já tem quase certeza que tu vai acertar com 3 sigmas, entende? Sim. Sim. Então é isso que eu chamo de trade-off, né? Então é uma troca ali. Uhum. Veja, para ganhar no Tigrinho talvez não seja uma coisa muito importante, tu ter 99,999% de certeza, mas se for uma coisa envolvendo medicina, né? A vida de Uhum. alguém, daí já é mais Sim. importante, né? A ideia é essa. Tá, Show de entendi. bola. Então é aí que está a análise do desvio padrão na prática. Muito bem. Claro que se eu chegar também e falar para você, poxa, o desvio padrão aqui é um. Eu não sei dizer se isso é muito, se isso é pouco, né? Vai depender Sim. de, assim, no caso, sei lá, vai depender do tamanho do teu espaço amostral ou algo assim. Uhum. É, bem, agora o coeficiente de variação já é um cara que traz na hora a informação. Ele é muito mais interessante de você dizer assim, o coeficiente de variação da minha medida foi tal, né? Como é que a gente encontra ele? Fácil. Pega o desvio padrão, divide pela média, multiplica por 100. Daí tu vai ter uma porcentagem. Quando a gente multiplica por 100, a gente tem uma porcentagem. Quando a gente multiplica uma razão por 100, né? Sim. Uma razão de dispersão. Daí tu pode dizer que se, de modo geral, abaixo de 15 é uma dispersão baixa, entre 15 e 30 é média, acima de 30 é alta. Show de bola. Tá. Por exemplo, né? Hoje em dia, como temos acesso a comidas gordurosas e carboidráticas, as pessoas conseguem variar muito o peso delas. Mas a gente não consegue variar muito a altura das pessoas. Sim. Então, é de se imaginar que o coeficiente de variação do peso seja muito maior que o da altura. Uhum. Só que quando eu olho para as medidas aqui, do desvio padrão, né, são praticamente os mesmos valores, né? Sim. Agora, se a gente fizer as medidas de coeficiente de variação, a gente vê uma discrepância muito alta, né? Uhum. Por isso que eu chegar a dizer para você, o desvio padrão da altura é 7,56. Sim. Porra, foda-se. Não sei É. dizer se isso é muito, se isso é pouco. Mas agora aqui eu vejo que é pouco, Tá. né? De modo geral, a desvio padrão, a variância, né, dos dados de altura são baixos, né? Mas de peso não. As pessoas variam muito seu peso. Tá, Muito entendi. bem, muito bem. Show de bola. Então, se tu já tem aí para me dizer aqui se o que varia mais, a pulsação ou o ácido úrico? Eu Tá. acho que é o ácido úrico, né? A pulsação da pessoa não costuma variar muito, a menos que ela esteja tendo um ataque cardíaco, sei lá. Então eu Sim. vou colocar aqui, pô, coloquei o bagulho errado. A fórmula, bem, eu vou colocar isso aqui. Não, não é isso aqui que eu vou colocar. Vou colocar isso aqui e vou escrever a fórmula mesmo, dane-se. É, variância, na verdade, dividido pelo média, vezes 100. Aqui é um S. Se não me engano, é variância. Não, é o desvio padrão, né? Por que que ele usou S? É porque eu acho que é o desvio padrão da É, população, porque ele chama de S, né? é o amostral, né? O da população, É ele usa sigma, o. é É, verdade. Confundi-me. Tá certo, então é isso aí. Vai lá, descobre aí pra mim quem tem o maior, hein? tá.
Pronto. E aí? Vou mandar a foto. O ácido úrico tem maior variação, né? Pode crer. Vou falar o que pra você, né? Faz todo sentido do mundo. As pessoas comem tudo errado. Sim, não é todo mundo que tem tanta variação na pulsação do coração também, né? Sim, sim. Eu acredito que essas medidas assim que eles usam. Bem, quando eu vejo pulsação média 68,7, provavelmente, bem, esse é o valor assim médio mesmo, né? Quando a pessoa tá parada ali de boa. Sim, Então, desvio padrão ali só se a pessoa chegasse meio se ferrando muito no hospital, que não é todos os casos, né? Às vezes a pessoa chega sim. com gripe, virose, sei lá, daí não muda a pulsação. Agora aqui a turma não toma água direito, come muito sal, né? É, é mais fácil de variar. Sim. Então, bora. Bora, bora, bora. Bem, quando a gente está descrevendo dados, é muito importante esses cinco caras aqui, que é o limite inferior, primeiro quartil, mediano, terceiro quartil, limite superior. Sim. E dentro deles a gente vai encontrar uns outros carinhas que nos permitem construir o box plot. O que que o box plot tem de especial, né? Quando tu bate o olho no box plot, tu já percebe algumas coisas interessantes, do tipo, se os teus dados eles têm uma variância grande ou não. Uhum. Por quê? Porque se a caixa for muito grande, essa caixinha menor aqui, ela tá bem pequena aqui, né? Mas ela poderia estar aqui em cima, por exemplo, né? Os limites dela. Ou Uhum. seja, tu teria o primeiro quartil e o terceiro bem longe da mediana, o que significaria que os teus dados estão muito dispersos, sacou? Sim. Isso. Tu também poderia ter o teu limite superior, ou até um pouco além dele, para fora dessa limitação aqui da caixa maior, o que indicaria que você tem outliers, ou seja, dados que são bem discrepantes Uhum. do usual, né? Bem discrepantes mesmo, assim. Então o box plot é legal por isso. Show de bola. Então nós temos aqui uma carambada de dados, né? Ele encontra o limite superior e inferior, os quartil, mediana, tudo isso você já sabe fazer, apesar de que você errou, né? Pois é. Mas tudo bem, você vai ter uma chance de se redimir logo logo. Daí existe esse cara aqui que é o intervalo interquartil, que querendo ou não é o tamanho da caixa, né? Daquela caixinha menor, porque é esse cara menos esse, então dá esse tamanho aqui. A gente usa ele para construir o limite da caixona, que vai então definir se nós temos outliers ou não. Sim. Show de bola, dele calcula ali a caixona, tem algumas medidas, pronto. Ele não coloca esses dados especificamente, mas aqui seria o 142, qualquer coisa que tinha ali, e aqui o outro, né? Uhum. E primeiro quartil, mediano, terceiro quartil, limite superior e inferior. Também consigo dizer que os dados, eles, de modo geral, têm pouca variância, né? Só de olhar, posso dizer que 25% foi até 65, mediana perto de 80, terceiro quartil, ou seja, 75% de todos os teus dados está até o 90 e poucos aqui, 96, né? Sim. E esses são os limites. Beleza? Isso foi inclusive uma coisa que eu errei na prova, que foi, nossa senhora, muita desatenção. Eu Aí o box errei plot, então, muito na tua pouco. prova? Sim, caiu o box plot. Só que eu, assim, eu fiz a análise, tipo, certinha, só que eu escrevi errado, assim. O box plot, tipo, ele variava, se eu não me engano, de, tipo, 30 a 40, e daí, tipo, na prova perguntava se ele apresentava dados que variavam de, tipo, 50 a 55, eu coloquei que sim, assim. Poxa, foi falta de Coisa atenção idiota. mesmo, né? Então, exatamente. Nossa senhora. É. Ah, que pena. Porque aí é foda. Eu, como professor, se o aluno é um cara que vem e me pergunta coisa e tal, ele Uhum, comete um erro desse, eu costumo dar uma força, né? Dar uma chance. uhum. Então, a minha dica, assim, não é que tu puxe o saco, longe disso, mas que tu venha com dúvidas genuínas, assim, com ele, sabe? Sim, sim.
Você pode até mandar a seguinte, pô, professor, eu tô até estudando aí com um professor particular e tal, pra tu ver como, Aham. pra ele entender que tu tá bem dedicado mesmo, sacou? Sim, sim. Não, então, eu acho que ela já deu uma ajudada até, tipo, por exemplo, eu acho que se ela fosse mais rígida, eu teria ido pior na prova, porque ela não tirou ponto por umas coisas que, na teoria, deveria ser tirado, né? Tipo, aquela questão, por exemplo, que eu errei lá de calcular o limite superior e o limite inferior, né, com os quartis e tudo mais, ela considerou 0,25, né? Aham, E na quinta, por exemplo, eu fui tentar me mostrar, né? Ah, eu sei aqui das coisas, e tudo mais. Eu falei besteira, porque era questão de coeficiente de correlação de Pearson, e eu acabei falando que ela perguntou lá, tipo, se é, tinha relação de causa e efeito, tudo mais, e no caso ele não tinha, isso daí estava certo. Só que eu tinha colocado que só teria relação de causa e efeito se o coeficiente de correlação de Pearson fosse igual a 1, né? E aham, isso daí não é verdade, né? Tipo, assim, pode não, ser, mas não quer dizer que só por isso é, né? exato. Aí ela poderia ter desconsiderado ponto nisso daí, mas ela não desconsiderou, ela foi lá e deu certo, assim. Ela anotou ali, assim, que para prestar atenção nisso daí. Mas ela foi, assim, relativamente boazinha, né? Assim, tipo, não tirou ponto por essas coisinhas ali, assim, que eu fiz errado, assim, entendeu? Sim. Ah, então beleza. Eu ia falar, às vezes em escola particular, faculdade particular, assim como é teu caso, né? Os Uhum. professores, eles pensam, ah, a turma aí tá nem aí. Mas tu não é um cara que tá nem aí, né? Então é importante ela te distinguir dos outros, sacou? Sim, sim. Então é importante que você, depois das provas, né, dá uma conversada. Não que vá cobrar dela, ô, me dá mais ponto aí. Mas, tipo, Uhum. perguntar mesmo, assim, ah, o que que eu errei aqui, professor, e tal, sacou? Sim, sim. Mesmo que eu já saiba, né? Sim, exato. Só É, pra. aquela história, né? Só pra dar uma enrolada. Sim, sim. Beleza. Então tá bom, man. Tu tem uma missão aí e veja, tu tem que fazer um desenho, né? Sendo assim, você faça um desenho grande aí, beleza? Tá, tá bom. Tá bom, qualquer coisa avisa. Ok. Hum, Só uma dúvida. Diga. O, o limite inferior e o limite superior, eles não necessariamente eles são, tipo, esses dados aqui, né? Tipo, no caso, o limite inferior 48,2 e o limite superior 121,8, né? Eles não necessariamente são esses dados aí, né? Eu teria que usar uma fórmula. Não, limite inferior e superior são os dados que se apresentam especificamente, assim. Ah, tá. Não, então, é porque aqui a professora ela entregou um formulário, né, assim, com todas as coisas e tudo mais. E aqui, tipo, por exemplo, tem uma formulinha aqui para calcular limite superior, limite inferior, tal. Você tem que usar os quartis, tal. Aí eu só queria saber se, tipo, é,
em todo caso, por exemplo, eu tenho o limite superior e o limite inferior como esse primeiro e o último dado? Ou, tipo, tem casos que eu tenho que usar essa formulinha aqui para calcular ali, assim, o limite Me superior e o manda essa limite inferior? fórmula aí, eu acho que eu não conheço ela. Tá, peraí. Se quiser, eu posso te mandar o formulário, ó. Peraí. Pode ser, pode ser. Deixa eu ver aqui. Tá, tá. Então, inclusive, você estava falando que é bom mostrar que você está se dedicando e tudo mais para a professora. Inclusive, isso daqui é uma coisa, né? Porque ela entrega o formulário ali, assim, na hora da prova e tal, para usar, com todas as formulinhas e tal, né? Então, ela tem um monte de formulário. E quando a gente precisa usar o formulário, ela que entrega. Mas ela deixa disponível lá no site para quem quiser baixar, usar, entendeu? Tipo, imprime e leva, né? E é uma coisa que eu tô fazendo, né? Algo que, bom, pelo menos ela fala que, tipo, mostra diferencial, né? Tipo, pô, você foi lá, pegou um negócio, imprimiu, mesmo você não precisando na teoria, né? Porque ela distribui ali assim na hora da aula, mas você não pode levar para casa, né? O que significa que você está usando em casa, né? O formulário. Então, Ela não deixa levar? não, não, ela não deixa levar, não. Pô, que você paga pouco aí na faculdade pra ela não deixar tu levar uma folha? Fala sério. Então, ela não deixa levar a folha, não. Ela fica com ela a folha. Tipo, ela distribui ali na hora da aula, na hora da prova, mas daí, tipo, tem que devolver para ela no final da aula, entendeu? Ah, mas olha só o que você colocou aqui. Isso, ah, isso aqui não é o mesmo limite superior que eu tô falando ali na minha lista. Isso aqui Ah, é o tá. limite superior da caixa. Olha essa fórmula. Hum, Quartil 3 mais um meio do intervalo interquartil, certo? tá, tá. Agora olha só aqui. Ó, quartil 3 mais um meio, né? 3 sobre 2 é um meio, do Uhum. intervalo interquartil, sacou? Tá, tá, entendi, entendi. Então, esse limite superior é de fato o É- dado maior. No caso Aham, aqui, dessa situação, né? E sim. essa parte da caixa aqui, que fechou a caixa, é esse valor aqui, sacou? Tá, entendi. Então, são nomes para coisas diferentes, né? Mesmo Tá. nome para coisas diferentes. Ah, tá, entendi, entendi. Beleza.
Vou no banheiro e já volto, cara. Só um instante. Tranquilo.
E aí, tudo certo? Tudo certo. Estou fazendo aqui, peraí. Tá bom, sem pressa. Nossa.
Tá. Acabei aqui. Não sei se o desenho ficou tão bom, mas é algo que realmente eu tô tendo dificuldade em todas as matérias, até em cálculo eu tô tendo dificuldade nos desenhos. Acho que foi o que eu mais errei na prova, inclusive. É? É, provavelmente. Não sei se ficou bom, assim. Peraí, deixa eu refazer essa foto aqui. Tá. É, na verdade, eu até esqueci de colocar a legenda, né? Mas tudo bem. Muito bem, muito bem. Vamos ver os dados que você obteve. 86, 71. Dessa vez eu lembrei de não deixar só a posição. Mas peraí, você achou que o primeiro quartil é 71? O quartil 2. O quartil 1 é Ah, tá. O quartil 2 é a 59,100. mediana, né? Sim. É, Então tá certo. Ah, eu tentei deixar em escala, mas não consegui muito bem. tudo bem. O importante é indicar mais ou menos, né? Não é um computador para fazer tanto detalhe assim. Show. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá, Bora para a continuação. Agora que você viu isso, né, a gente pode ir para a probabilidade. Essa tá. sua prova vai ser de probabilidade, né? É, vai ser de probabilidade e. Que mais mesmo? Deixa eu ver aqui. É... Não, peraí. Caramba. Isso, probabilidade, variáveis aleatórias e distribuições discretas. Ah, muito bem. Por exemplo, primeira coisa que a gente tem que definir bem quando a gente vai falar de probabilidade é o espaço amostral. Tá. Porque dependendo do tipo de espaço amostral que tu tem, tu vai ter que utilizar diferentes tipos de distribuição para Uhum, resolver o problema, né? tá. Tanto é que quando a gente está estudando lá a probabilidade, a gente vê a distribuição normal, tem a distribuição binomial, Poisson, e Uhum, por aí vai, né? Por aí vai. Então, show de bola. Por exemplo, aqui, né? Como é que a gente define? Qual que é a diferença na prática? Esse espaço amostral aqui, né? O que que ele tem de especial? Tempo em horas até falhar um equipamento. Você não tem como afirmar que ele vai ter um tempo limite, né? Pode estragar no primeiro minuto, como pode estragar depois de milhões, né? A ideia é essa. tá. Portanto, ele define aqui que o espaço amostral é T maior ou igual a zero. Tá? Uhum, Agora, quando a gente está falando de itens defeituosos, tu até tem também uma quantidade infinita, porque ninguém garante, né, onde a linha de produção vai parar. Ela pode fazer trilhões a princípio sim. de equipamentos aqui que seja. A questão é, não existe meio equipamento, né? Como, por exemplo, Uhum. existe meia hora. Então Sim, são aqui tu está números falando de reais números inteiros. naturais, aqui tu estava falando de Sim, números reais. Então também isso também vai indicar tipos de distribuições diferentes, né? Se é discreto, se é contínuo. tá bom. Por aí vai. Então, por aí vai, né? Por exemplo, aqui, se tu tem ocorrências ou não de uma ruptura, tem só duas possibilidades, sim ou não. Uhum, Agora, se você vai jogar uma moeda, você também tem, entre aspas, sim ou não, que é o cara e coroa. Mas se sim. você vai jogar quatro, daí você já Uhum, tem uma série de possibilidades, onde pode ou não influenciar a ordem que as coisas acontecem, de modo geral influencia. Por exemplo, aqui, cara, coroa, né? Aqui também tu tem três caras e uma coroa, só que você não tem na mesma ordem. uhum, E aqui você tem um espaço amostral que ele também pode ser infinito, apesar de ser discreto, que seria até que apareça cara a primeira vez. Pode ser que não uhum. chegue Nunca. tão cedo, né? Por aí Sim. vai.
certo? Então, isso são espaços amostrais. Agora, eventos, como o próprio nome diz, é um subconjunto dentro do espaço amostral, ou seja, é uma possibilidade que aquele espaço amostral te permite. Tá. Tempo em horas até falhar o equipamento é um espaço amostral, como a gente definiu lá. Agora, Uhum. ocorrer a falha em menos de 3 horas é um evento que, nesse tipo de espaço amostral, é possível. Tá. Ocorrer falha em menos de 3 horas não é possível quando eu estou jogando moeda, por exemplo, né? Uhum. Sim. Então, é sempre algo definido em cima do espaço amostral que você já tem. Uhum. Número de itens defeituosos numa linha, né? Então, se isso aqui é o teu espaço amostral, menos de 5 itens defeituosos, você tem todas essas possibilidades, de 0 até 4, né? E por aí vai, né? Tem alguns casos aí. Muito bem. De modo geral, você vai ter que ter o evento impossível também para que você possa definir bem o teu espaço. Isso é coisas de matemática. Você faz engenharia, né? Sim. É, tem uma matéria chamada álgebra linear, onde isso aí é muito Hum. importante, definir o Sim. espaço amostral. E lá você sempre tem que ter o zero definido, né? Uhum. Sim. Então eu não sei até que ponto. Você já fez essa matéria? Já fiz álgebra linear já. Pô, a álgebra Apesar de. linear é difícil pra caramba. Então, eu não cheguei a completar, né? Que eu fazia engenharia elétrica antes. Aí lá você tinha que fazer. Só que aí, quando eu tava no meio de álgebra linear, eu acabei trancando o curso para trocar para engenharia da computação. Aí eu Aham, até cheguei a ver algumas coisas de álgebra linear, mecânica geral, algumas coisas assim, entendeu? entendi. Ah, muito bem. Então tá bom. Vamos continuando aqui. Existem algumas situações que são importantes levar em conta, né? Que são a união, a interseção, o complemento, de modo geral. Quando você está falando de conjuntos, porque você pode unir dois conjuntos. Unir dois conjuntos é pegar todos os elementos dos dois conjuntos. Por exemplo, digamos que você tem uma sala de aula, você fala assim: ah, eu quero definir aqui quem gosta de vôlei ou futebol. Daí vai ter uma parte da turma que levanta, outra que levanta a mão quando fala quem gosta de futebol. Outra parte levanta quando fala quem gosta de vôlei. Uhum. Beleza. A união seria todo mundo que, no caso aqui, respondeu um desses dois esportes, né? Independente de qual. A interseção, que é esse símbolo virado para baixo, Sim. está associado com aqueles que gostam, ou no caso aqui, que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo, né? Uhum. No caso do exemplo, quem gosta de futebol e de vôlei ao mesmo tempo. Sim. E o complementar seria aqueles eventos que não fazem parte do conjunto que a gente está falando. Por Uhum. exemplo, seriam as crianças aqui na sala que não gostam de nenhum dos esportes em questão, né? Sim. Ou seja, não vão levantar a mão nunca. Muito bem. Vamos ver aqui um exemplinho. Também, de novo, né, de conjuntos e coisas do gênero, né? Se a gente tem uma fábrica de processadores aqui e você vai sempre retirar 3 processadores e você vai classificar eles como bons, né, ou como defeituosos. Bem, você tem aqui essas possibilidades, né? E note de novo a importância de ter a ordem nas coisas, certo? Uhum. Parecer um defeituoso nesses 3 casos, mas são 3 casos diferentes, né? Sim. Muito bem. Show de bola. Temos aqui uns outros casos aqui, por exemplo, o número de filhos. A pessoa pode ter trocentos filhos, né? Então, Uhum. tá aberto aqui essa possibilidade. Tirar a Sim. lâmpada, também o tempo pode ser infinito. Por aí vai, mas vamos levar em conta esse primeiro caso aqui. Tá. A gente pode ter aqui um subconjunto, né, um evento, que é ter 2 processadores defeituosos. Então, Uhum. são esses os 3 casos, onde nós temos 2 processadores defeituosos. E temos um outro conjunto que é ter no mínimo um processador bom. Então, tem que ter um bom ou mais, né, que são todas essas possibilidades aqui.
No caso, né, no mínimo um processador bom, o único caso que a gente não tem é os três defeituosos, né? Porque lá não tem nenhum bom, né? Sim. Muito bem, muito bem. E, bem, a princípio, temos aqui mais um outro caso que ele vai querer fazer umas análises, né? Que obter no máximo um processador defeituoso. Estamos com isso aqui. Então, nós temos essas possibilidades aqui. Por exemplo, a interseção de A e de B. O que é interseção? São aqueles que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Se você perceber bem, a interseção do conjunto A com B é o próprio conjunto A, né? Todos os Uhum. elementos que estão no conjunto A também estão no conjunto B, certo? Certo. Então, numa situação como essa, seria um dos próprios conjuntos da interseção, que Uhum. o A está contido no B, em outras palavras. Sim. Agora, a interseção do A com o C não é nenhum, porque não tem nenhum elemento que é igual nos dois conjuntos. Tem que Uhum. colocar esse símbolo aqui de conjunto vazio, né? E a Tá. união é todos, né, que estão nos dois ao mesmo tempo. Só que aqui tu tem que tomar um cuidado, porque você não pode simplesmente pegar e dizer assim, vou pegar aqui, tipo, vou escrever todos os caras do A e vou escrever todos os caras do C. Porque poderia ser o caso de ter repetidos. Não é aqui porque a gente já notou que não tem nenhuma interseção, né? Então não Sim. vai ter repetido. Mas se você tivesse repetido, você escreveria duas vezes o mesmo cara e daí daria pau. E você estaria Sim. contando mais elementos do que tem de fato no conjunto, né? Por exemplo, digamos que você tem uma sala de aula onde tem 40 alunos e tem 30 que gostam de futebol e 20 que gostam de vôlei. Se você Uhum. simplesmente fazer a união, vai dar 50, mas a sala tem 40. Sim. Então é porque com certeza tem 10 pessoinhas aí que gostam dos dois ao mesmo tempo, certo? Certo. Exatamente. Então tem que ficar ligado com isso aí. Só Ok. isto. Só isto. Muito bem. Então, complementar aqui. Complementar é aquele que não faz parte do conjunto, né? É um evento que não faz parte do conjunto. Então, como é obter no mínimo processador bom, dentro das nossas possibilidades, o único que não faz a parte aqui é o DDD, que é o que está aqui, então, Sim. certo? Muito bem. Olha, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou ter que te pedir fazer um exercício parecido com esse, por quê? Porque quando eu dei uma aula para criatura lá e só fiquei falando essas coisas, no fim ela não entendeu nada, então não quero passar por isso de novo. Sim, pode deixar. Deixa eu criar um parecido aqui. Beleza? Para que você defina bem o que é cada coisa, né? Às vezes eu falando assim é meio óbvio, mas a gente vai Sim, tentar sim. fazer as coisas não Fica meio são. confuso. Sim, exatamente. Inclusive, nos exercícios de probabilidade, você recomenda eu fazer o diagrama de Venn e tudo mais? Não, não, não. Diagrama de Venn, não. Tá, Definitivamente não. tá. Só quando, assim, dificilmente vai ter um problema que ele vai te dar a necessidade de você fazer um diagrama, porque esses diagramas, né, no máximo eles são importantes quando tu tem uma situação assim, né? Só que quando tu tem uma situação assim, é porque o negócio é brabo, e daí mais vale você usar a fórmula, que é o teorema de Bayes. É Uhum, mais útil do que isso. Que ele já vai te dar informações suficientes para tu usar a fórmula, com certeza. E tá. aí, quando precisar, a gente fala uma situação como essa, né? Até mesmo se tu tiver uma lista de exercícios, é sempre bom tu me enviar, tá? Uhum, tá bom. Então vai lá, tu tens E essa missão aí, diga. não, mas é sempre bom organizar os dados que você tem sempre, né? Aí você recomendaria então organizar em formato de tabela, alguma coisa assim? Não, tu vai, tipo, provavelmente ele vai te dizer assim, dentro desse evento aqui tem tanto. Daí tu vai dizer assim, NA ou PA que seja, vai colocar o valor. Daí ele deu que tem a interseção dos dois. Sabe, tu vai colocando Tá, eu assim, vou. entendeu? Para Tá, no tá fim bom. tu usar uma fórmula, que Que é eu o já teorema de reconheço que Bayes, é o quê? que essa aqui eu não sei se tu conhece. Sim, sim, tem aqui no formulário também. Tá. Então, de modo geral, o diagrama de Venn é desnecessário. Beleza? Tá. Show de bola. Então, vai lá.
E você tava falando da lista, que se eu tiver é bom te mandar. Eu tenho sim já uma lista de, se eu não me engano, tanto de probabilidade quanto de variáveis aleatórias discretas e tudo mais. Massa, então já na próxima aula já traz já. Tá bom, tá.
Pronto. Vou mandar então. Tá. Show, vamos ver aqui, man. Caramba, era coisa, hein? Sim. Daí você pode estar se perguntando por que diabos eu tenho que ficar. É, e tá tudo certo, tá? Por que diabos eu tenho que ficar reescrevendo os caras que têm a mesma quantidade, né? Uhum. Tipo, por que eu tenho que escrever ppn e pnpp e npppp? Muito bem. Isso seria uma pergunta muito válida. Isso tem a ver com a ideia de resultados equiprováveis, tá? Uhum. Quando a gente está trabalhando com probabilidade, os nossos resultados eles têm que ser equiprováveis. Tinha até um exemplo bem legal sobre isso aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Por exemplo, aqui, ó. Considere o lançamento de duas moedas. Criamos a probabilidade do evento duas caras. Muito bem. Daí, se você escrevesse desse jeito, duas caras, duas coroas, uma cara e uma coroa, o que não parece assim ter nada muito errado, né? Uhum. Não parece mesmo? Faz todo sentido do mundo. Tá errado. Por quê? Porque você conta três eventos, não é Sim. mesmo? Você conta três eventos. E não são três eventos. Ou melhor, do jeito que está escrito aqui, até são três eventos, né? O Uhum. problema é que a probabilidade desses três eventos não é o mesmo. Sim. Por quê? Porque você tem essa situação. Digamos que você joga a primeira moeda, cara e coroa. Então você tem 50% de chance de ser cara, 50% de ser coroa. Sim. Você vai jogar a próxima moeda. O resultado da moeda anterior não interfere nessa moeda, né? Sim. Então você pode ter de novo 50% de ser cara e de ser coroa, e aqui também de ser cara e de ser coroa 50%. Uhum. Então, cair uma cara e uma coroa, ou mesmo cair duas caras ou cair duas coroas, não é 33%, não é um sobre 3. Uhum. É 0,25 para cada um dos casos aqui. Um quarto, né? Uhum. Então tem que ficar muito atento. Né? Então, se te perguntarem, caiu uma cara, uma coroa, tu tem que dizer que é 50% de chance disso acontecer, não 30%. Outra coisa que acontece bastante é com dado. Por exemplo, você quer que caia, sei lá, você quer ver quais são as possibilidades de cair o número 2, pelo menos um dos dados que seja. Uhum. Então você vai escrever aqui todas as possibilidades, que nem você estava escrevendo ali os outros caras, né? Sim. Para as outras situações que eu te pedi, que é uma situação com dados. Uhum. Pam, pam, pam. 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, né? Então, como você pode perceber, digamos que eu te pedisse isso de todas as situações que tem dois, né? Você, obviamente, pegaria todo mundo dessa coluna aqui, mas você teria que pegar esse cara também, porque ele também tem dois, esse também. Mas se você ver bem, esse cara é igual a esse, de certa forma, porque quando você está jogando dado, é que não tem uma ordem ali de quem cai primeiro, né? Sim. Mas, se você não levar isso em conta, você vai estar contando a probabilidade errado, né? Uhum. Sim. A quantidade de casos que tem o número 2 pelo menos uma vez, bem, vai ter 36 embaixo, já que probabilidade é sempre o que a gente tem embaixo, né? E como Uhum. são seis colunas dessa com seis dados, né? 6 vezes 6, 36, certo? Uhum.
Agora, quantos carinhas tem com o número 2? Aqui vão ter 6. E nas outras 5 colunas também tem? Então é 11 por 36. Se não, o 36 aqui embaixo não faria sentido, né? Se você não contar esses caras aqui, o 36 aqui embaixo não faz sentido. Porque esses Uhum. caras contribuem na contagem do 36, entendeu? Sim. É. Então tudo isso tem que ser levado em conta, beleza? Sim. Tá. Muito bem. Então, show de bola. Show de bola. Continuando, tio. Já falamos aqui sobre essas coisas, já entendemos a probabilidade. E agora vamos de axiomas. Ah, temos alguns axiomas importantes para definir o nosso subespaço das probabilidades aqui. Uhum. Primeiro, qualquer probabilidade tem que estar entre 0 e 1. Outra coisa, todas as. Não faria sentido uma probabilidade ser mais de 100% de acontecer. Opa, eu acho que já deu nossa hora, tava me empolgando aqui. Não, tudo bem. Tudo tranquilo. Nós continuamos na próxima, beleza?